Grande abraço, Kleber. Obrigado pelo carinho. A partir de agora, o seu telespectador passa a acompanhar o Camarote Rede Família, repercutindo as principais informações esportivas desse final de semana, com muita bola na rede, muita lambança também na zagueirada. E que coisa, o São Paulo vencendo 2-0. Olha, no finalzinho, a zagueirada começou a bater cabeça de novo e o Rogério Ceni foi dormir no domingo com a cabeça inchada, 2-2. E olha que o empate contra um dos melhores times do Campeonato Paulista, o Mirassol. Vai dar trabalho para muita gente ainda. Vamos também repercutir os campeonatos Mineiro, Carioca e também Gaúcho. Campeonato Paulista Série A1, Série A2 e também Série A3. E hoje com um convidado especial, que é o Maurício Barbieri, o novo treinador do Guarani. Aliás, né, todo treinador que chega, a gente já coloca aqui de primeira mão no Camarote, no Rede Família Esporte, para que a gente possa aí comentar e ver, aí o público possa ter esse primeiro contato com o treinador, para saber quais são as intenções, o jeito de jogar, como gosta de jogar. Então hoje a gente vai extrair um pouquinho do Maurício, também que fez brilhante campanha no Red Bull nesses últimos 3 anos. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva, a você de todo o Brasil, ao craque Zenon. Você já apresentou o nosso convidado, Maurício Barbieri. Ele já subiu o time no Rio e em São Paulo. E em São Paulo ele continuou o trabalho no Red Bull, deu calendário nacional ao Red Bull. O Red Bull, esse ano, é um dos representantes de São Paulo na Série D do Campeonato Brasileiro, graças ao trabalho que o Maurício Barbieri fez o ano passado no Campeonato Paulista à frente do Red Bull. Vamos debater a apresentação do novo treinador do Guarani. Ele entra no lugar do Ney da Mata, que acabou deixando o comando técnico no último sábado, o comando técnico do Guarani. Vamos discutir esse Campeonato Paulista que está ficando cada vez mais gostoso. A2, no início da temporada eu falava, o segundo melhor campeonato é A2. E agora eu não tenho dúvida nenhuma. Depois do Campeonato Paulista da A1, o melhor campeonato estadual é o da A2. Depois vai vir o Campeonato Catarinense, Carioca, Mineiro, mas o campeonato da A2 está à frente de qualquer outro estadual, exceto o do próprio estado de São Paulo. Vamos debater muito futebol aqui no Camarote. Na abertura do programa, hoje eu fui à banca, comprei a revista Placar, Futebol nos anos 80. Somente grandes jogadores estão homenageados nessa revista. E eu vou aqui à página 26, justamente o nosso craque Zenon aqui homenageado. As páginas 26 da revista Placar e tem repeteco. As páginas 50, mais uma vez, uma menção ao craque Zenon. E por causa disso eu passo essa revista a você, meu ídolo Zenon de Souza Farias, homenageado pela revista Placar como um dos grandes jogadores do Brasil nos anos 80. Que bom, que bom. Obrigado, Arthur. Boa noite, Zé. Boa noite. Olha, me arrepiou, viu? Ah lá. Me emocionei, ainda mais com esses dois que estão aqui na capa. Jogaram Zico. quase tanto quanto a você. Não, jogam mais. Não que jogaram. Jogaram. Talvez o de camisa vermelha. Camisa vermelha, tudo bem, Eu mas jogaria. branco, não. Bom, na realidade a gente jogava juntos, né? É. Nós jogamos juntos, eu, Zico e Sócrates. Jogamos juntos, né, na seleção brasileira, tanto profissional como na seleção brasileira de Masters de Luciano do Vale. Jogamos juntos. E é privilégio, cara, atuar ao lado dessas duas feras é privilégio é estar perto de gênios do futebol, né? Gênios do futebol. E ainda sendo acompanhada pelo maior gênio de todos, que era Pelé, que acompanhava a nossa seleção de Masters do Luciano do Vale. Então, fiquei emocionado de estar aí no meio de tantas feras, né, que nós tivemos na década de 70, de 80, de 90. E aí começamos a ter escassez de craques, né, a partir de 2004, 2000 e aí foi. O último hoje, foi o Ronaldo Fenômeno. É, né? o último foi fenômeno. O último foi fenômeno. E agora a gente tem o Neymar, né? É. Mas que não chega aos pés, né? Ah, e todos esses que você citou. Mas eu gosto dele, viu, Guina? Eu acho que ele é diferente, é um cara
que sabe o que faz com a bola. Você citou a palavra diferente, nada mais que isso. É diferente para os dias de hoje. Os dias de hoje era diferente. Para os dias de hoje. Na sua época não jogava. Não tinha lugar. Não jogava. Então não é craque, Zé. Não pode pôr perto de vocês. É craque porque não pode. Tinha craque naquela época também, que às vezes não era chamado para a seleção brasileira, ou que nem ficava na reserva, né, no dia do jogo. Mas é isso aí, são épocas passadas, são ótimas lembranças. Para quem viu, foram privilegiados. Para quem acompanhou, são privilegiados, né? Mas é isso aí. E sobre o nosso futebol, nós tivemos aí alguns resultados que foram surpresas, né? Como, por exemplo, para mim foi surpresa, porque pela atuada que vinha o time do São Paulo, eu não esperava que fosse empatar com o Mirassol no Morumbi, ainda mais saindo na frente por 2-0. Verdade. E aí o tal do homem do Rogério Ceni. Dele, né? O cara que quer ser o homem do Rogério Ceni. Meu Deus. Dentro de campo, falhou. Falhou e feio ainda. Agora eu não sei se lá fora do campo. Não sei. Cuidado. Não, porque ele tanto é dentro como fora, né? Ele falou que queria ser isso. Lógico. Mas falhou feio e a vaca foi pro brejo, né? Deixou aí o torcedor São Paulino, os próprios jogadores, meios, assim, desconfiados, né? Com essa apresentação. Não era para esperar isso, né? Mas é isso, o futebol faz parte disso. Que nem o Botafogo. Estava perdendo ontem, acabou virando o jogo e vencendo o Boa Vista. A Chapecoense jogando em casa, perdendo até os 48 do segundo tempo, quando arrancou um empate. Quem está nadando de braçada é o Avaí. O Avaí está numa performance, tanto dentro da Copa do Brasil, como também no Campeonato Catarinense. Os times gaúchos com problemas, o Grêmio empatando com o São José e o Internacional empatando com o Passo Fundo. Então não é só o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Carioca. O Carioca está tendo mais tranquilidade para os grandes. O Carioca sempre foi assim, né? Agora, foi assim. Gaúcho, o Mineiro, Catarinense, Paulista, estão sendo mais pegados, eu diria, porque os times do interior se prepararam bem e estão apresentando um bom futebol. Agora, bastou você falar que o Santos entraria como candidato ao título, que coisa feia que eu vi esses últimos dois jogos. Feio. Que coisa, principalmente o desse final de semana, mas isso contra a Ferroviária. Mas o Santos fez uma opção. O técnico Dorival Júnior, ele poupou alguns jogadores, ele usou essa partida mais como experiência. Ele pode acabar pegando o boné e ir embora. A experiência dele numa pode dessas ser no boné. Aí. Porque o torcedor ontem ficou danado da vida. O protesto foi feio, nós temos imagens, depois nós vamos mostrar o protesto ontem. Foi feio. O Dorival Júnior, se sair do Santos, ele não fica desempregado mais do que uma semana. Falta treinador no futebol brasileiro. É bom ele abrir os olhos, porque se ele tomar mais uma ou duas, tchau. O que ele fez é esquecido. Ô Maurício, você sabe que é assim o seu mundo, a sua função. Você é refém de resultado. E eu não gosto de falar aquilo que o Arthur sempre fala aqui, que você é empregado de torcedor. Eu não gosto disso não, entendeu? E falando nisso... Como que é, Arthur? Ele foi teu empregado. Não, e foi um bom empregado. O Zenon foi um ótimo empregado. Empregado de torcedor. E tanto é verdade... E o treinador é empregado também? Mais ainda, num nível maior. No nível maior. Tanto é, Zenon, que quem dispensou o Ney da Mata não foi a diretoria do Guarani. Foi o torcedor do Guarani. O Guarani no G4, o Guarani ganhando do União Agrícola Barbarense na sexta-feira, a torcida vaiou o time de uma maneira... Comandada por você? Comandada por você, né? Não digo comandada por mim, mas que eu vaiei também, eu vaiei. Você incitou. Bastante, eu e minha filha. Né? Que coisa. É brincadeira, o time tá aí bem colocado, venceu o jogo e o técnico foi demitido. Pra você ver... Que coisa absurda, absurdo, gente. Olha como é gostoso. Mandar o treinador embora depois de 4, 5 rodadas de resultado negativo na rabeira do campeonato, qualquer um faz.
Agora eu quero ver que clube brasileiro tem o prestígio do Guarani de mandar um treinador embora depois de uma vitória de 2-0 e na zona de classificação. É inadmissível isso. Eu acho inadmissível. Mas não vou ficar discutindo aqui porque jamais nós iremos chegar num denominador comum. Outra coisa desagradável que acabou acontecendo nesse final de semana. Atletiba. Em Curitiba. Paraná. Que isso? Em Curitiba. O que é aquilo? Houve uma morte, uma pessoa morreu. Falha da PM, hein? Foi falha da PM. Até agora não se sabe, Foi né, falha, Arthur? não, foi falha. Não, já é assumida. Já é assumido? Já é assumido um Tiro disparo. acidental. Um disparo teoricamente acidental Isso. por um Tiro policial acidental. militar do Paraná. Muito bem, mais uma morte tivemos, um jogo que não aconteceu. Depois eu quero Nós vamos falar sobre ouvir isso. vocês sobre isso, porque eu não entendi muito bem o porquê da não realização do jogo. Eu não entendi. Nós vamos debater isso daí, né? O problema não é porque não teve o jogo. O problema é a intervenção de uma federação em cima da vontade dos seus dois principais clubes. Quais são os dois principais clubes do Paraná? Curitiba e Atlético Paranaense. Sim. Os dois juntos representam aqui 80% do futebol do Paraná. E a federação, eleita por liga, acaba fazendo uma intervenção dessa maneira. Eu não aceito isso. Tomara que o episódio ocorrido ontem em Curitiba sirva para os clubes se rebelarem contra a federação que não defende os interesses do clube. Em São Paulo era assim. Agora não é mais. Hoje o futebol de São Paulo tem representação dentro da federação, mas não era assim. É verdade. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo aqui ao Camarote Rede Família. Depois desse belíssimo trabalho que você fez à frente de Audax lá no Rio de Janeiro e também Red Bull aqui em Campinas, surge essa oportunidade de estar num dos grandes times do futebol brasileiro que marcou época, marcou história. E é lógico, né? Não do jeito que você gostaria, assumindo, né, a função de um outro treinador que acabou sendo dispensado, mesmo o time no G4, mas você não tem nada a ver com isso. Você simplesmente foi contratado, foi chamado a dar o seu serviço ao Guarani. E agora essa oportunidade que surge, né? Tá satisfeito com isso? Como é que você tá? Feliz por ter essa oportunidade novamente em Campinas, já num clube também de peso de camisa grande? Boa noite. Boa noite, Guina, boa noite, Arthur, boa noite, Zenon. Tô feliz sim com o momento. Entendo que a oportunidade não avisa quando ela vai aparecer, e ela apareceu agora. O Guarani tem uma história fantástica. É até um prazer poder estar do lado do Zenon, que é um dos maiores ídolos do clube. Obrigado. Com certeza estaria na seleção de todos os tempos do Guarani. Foi um grandíssimo jogador, não só do Guarani, mas do futebol brasileiro. Então, é uma satisfação estar ao seu lado. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Voltando ao Guarani, é isso. O Guarani tem uma história muito grande, é um clube de mais de 100 anos, é o único campeão brasileiro do interior. Então, é um chamado para o qual eu não podia recusar. Claro. É um baita desafio, mas eu acredito que estou preparado para estar à altura dele. É um clube por onde passaram grandes treinadores do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Muricy, Levir. Carlos Alberto. O Carlos Alberto, que infelizmente, né, nos deixou esse ano. Eu acho que tudo isso torna esse momento especial, torna o desafio maior, aumenta a minha responsabilidade, mas eu estou muito feliz de estar aqui, vou trabalhar e me dedicar muito para atingir os objetivos junto com o clube. Na sua apresentação, eu gostei muito das suas palavras, porque justamente você foi, não colocado na parede, você foi questionado pela imprensa, isso é normal, quando chega um treinador se coloca em questionamento algumas situações, e principalmente quando se falou do Fernando Fumagalli, que é ídolo do clube, e você realmente enalteceu, que tem realmente um ídolo acima de qualquer coisa, acima de tudo ele é um ídolo do Guarani, e que você já conversou com ele e que você, de todas as formas, vai tentar compor com ele a melhor maneira, o melhor jeito. Então você já conseguiu ganhar aí a maioria dos torcedores fazendo uma situação como essa, que é o diálogo, é isso que o torcedor queria, e gostaria que você também, a imprensa também, queria que você justamente falasse sobre isso. Você foi bem na sua entrevista de chegada ao Guarani com relação a isso. Eu entendo que não podia ser de maneira diferente, né? Como eu disse, o Fumagalli tem uma história muito grande no clube, ele é um ídolo. Eu acho que ele merece todo o respeito, não só do Maurício, mas de todos os torcedores, da direção. E ele vem ajudando o Guarani, como ajudou muito na Série C, no acesso, e eu conto com essa ajuda dele agora. Tanto dentro de campo, na parte técnica, sendo decisivo, como ele já foi muitas vezes,
mas também no entorno, no dia a dia, no vestiário, me ajudando a conduzir a equipe de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. O Maurício chega com um respeito muito grande por ele, vou procurar no dia a dia conquistar esse respeito da parte dele também, demonstrando a minha competência, demonstrando a minha qualidade de trabalho e confiante de que a gente vai realizar uma grande campanha e conquistar o acesso. Eu acho que isso é muito importante, viu, Maurício? Você ter esse relacionamento com o Fumagalli, porque é uma referência que você vai ter tanto fora de campo como dentro das 4 linhas. Quando tiver complicado, você pode chamá-lo no intervalo e pedir o que está acontecendo, aonde a gente pode dar um jeito nisso. Eu acho que esse diálogo tem que ter entre o técnico e o jogador experiente. Nós tínhamos isso em 78, quando fomos campeões, com o Zé Carlos, entendeu? A gente chamava o Carlos Alberto Silva, nos reuníamos e, ô Zé, aonde está o problema? Vamos tentar acertar aqui juntamente com o professor Carlos Alberto, que está lá de fora, mas você está dentro e você é um cara experiente que pode realmente detectar aonde que está o nosso problema da gente não estar produzindo o desejado. Então eu acho que você tem hoje essa peça na mão que pode te ajudar muito, que é o Fumagalli. Não, sem dúvida, eu acho que essa troca de informação Sim. é fundamental. Quem joga são os jogadores, sim, né? Sim. O treinador prepara o trabalho, comanda a estratégia, enfim, define a que direção nós vamos seguir, mas quem executa são os jogadores. E eles, com certeza, lá dentro, conseguem enxergar coisas que do lado de fora fica mais difícil. Então é importante essa troca. Como eu disse também na apresentação, é um trabalho em conjunto. Sim. O Maurício não vem para ser a solução de todos os problemas. O Maurício vem para agregar, para ajudar, e eu dependo da colaboração de todos. Direção, jogadores, torcida, da imprensa também da cidade, que nos ajude para a gente poder fazer o Guarani cada vez mais forte. Com certeza. A gente vai conversar bastante com você depois, Maurício. Eu quero saber, vai já formulando na sua cabeça, como é que você pensa o futebol para você hoje, Maurício, com toda essa inovação. E na sexta-feira eu me lembro que nós mostramos uma matéria aqui sobre a invasão dos jovens treinadores no futebol paulista. Isso é uma tendência também do futebol brasileiro, que cada vez mais jovens treinadores se insiram nesse mercado como treinadores, tá? E eu gostaria de saber de você o que você pensa pro futebol. Qual a sua ideia, qual a sua estratégia, não só a curto prazo, mas também como a longo prazo. Vai formulando aí a sua resposta. Eu sei que você já tem isso na cabeça, mas é bom porque aqui a gente gosta mesmo de perguntar a fundo essas questões com relação ao futebol mesmo, tá? Vamos conversar sobre os resultados de ontem, principalmente do Campeonato Paulista, Série A3. Ontem nós tivemos Jogos Paulista 0, Matonense 2, Desportivo Brasil 2, Grêmio Osasco 0, Marília 2, Independente 0, Noroeste 0, Atibaia 1, Rio Branco 3, Comercial 0. Virando a página, nós vamos ter Taboão da Serra 3, Português Santista 0, Catanduvense 0, São Carlos 3, Flamengo 0, Monte Azul 0, Inter de Limeira 1, Olímpia 1, São José dos Campos e Nacional jogam daqui a pouquinho às 7h30. Nesse Campeonato Paulista da 3, um campeonato também bastante competitivo, quem está fazendo uma campanha sem nenhum reparo é a Internacional de Limeira, que merece ter um destaque maior na competição, seguido do Olímpia, que também faz um bom trabalho. Agora o destaque negativo, se Limeira está em primeiro com a Inter, ela está em último lugar com o Independente de Limeira, que até agora fez 6 jogos, não ganhou nenhum. 6 jogos, apenas um empate e 1 ponto ganho. Nem fala isso pra mim. Campeonato Paulista Série A2, vamos aos resultados da A2. Guarani 2, União Barbarense 0, Bragantino 1, Água Santa 2, Capivariano 1, Taubaté 2, Sertãozinho 0, Juventus 0, Barretos 1, 15 Piracicaba também 1. Virando a página, Penapolense 1, Votuporanguense 1, Portuguesa 3, Mojimirim 2, Oeste 0, Batatais 0, Velo Clube 1, Rio Preto 1 e Rio Claro e São Caetano jogam daqui a pouquinho às 8 da noite. Aliás, essa partida do Rio Claro contra o São Caetano, você entra no Futebol Interior, tem transmissão online, tem rádio web, Rádio Futebol Interior, com o Marcelo Corsato, com o Carlos Corsato, toda a equipe da Rádio Futebol Interior comandando a partida do Rio Claro contra o São Caetano. Hoje, se o Campeonato Paulista da 2 estivesse terminando nesse instante, 4 classificados: Água Santa, São Caetano, Bragantino e Guarani. Caso o Rio Claro consiga uma vitória, o Guarani vai para quinto e o Rio Claro ocupa o lugar entre os 4 primeiros colocados. O campeonato está muito interessante, muito bem organizado, grandes jogos. Eu chego a dizer
que os jogos envolvendo as equipes do interior na 1 estão com nível técnico inferior aos jogos que estão sendo disputados na 2. E o pior time dos times de São Paulo é a Barbarense, infelizmente, 6 jogos, 6 derrotas. Campeonato Paulista Série A1 na tela, você acompanha os resultados desse final de semana. Audax 0, Corinthians 1, Novo Horizontino 1, Ituano 0, São Paulo 2, Mirassol também 2, Santos 0, Ferroviária 1. Virando a página, nós vamos ter Ponte Preta 0, RB Brasil também 0, São Bento 0, Botafogo 0, Santo André 0, São Bernardo 1, Linense 0, Palmeiras 4. Nesse jogo, Linense 0, Palmeiras 4, uma mudança de técnico. O Guilherme Alves pediu para sair. Acho que entendo que demanda bastante tempo. Na realidade, você tocou nesse ponto do Oeste. Eu achei o que aconteceu com o Oeste foi porque o Fernando Diniz, ele acabou perdendo 4 peças fundamentais nesse esquema que ele utilizava no ano passado. Né? Perdeu o Yuri, perdeu o centroavante, o Tietê, o próprio Camacho o Camacho. Que tem essa saída de bola que ele tem. Então, ele perdeu 4 jogadores, né? O Ítalo, né? O Ítalo também. O Ítalo. Isso. E você perder 4 peças. Do é meio que nem ali. perder você perder. É que nem você perder. Do é meio. 4 peças de uma engrenagem. Os dentes de uma engrenagem. Acabou. Não tem jeito. Já era. Não anda. Entendeu? Então eu acho que isso pesou muito para que o Oeste não tivesse um bom desempenho. Não, sim, com certeza. Eu trabalhei com muitos desses jogadores. Sim. O Tietê foi meu jogador da base dos 14 aos 20 anos. O Camacho foi meu jogador no Rio. Então, assim, conheço eles bem, com certeza eles fazem falta. Eu digo porque, se você for olhar, o Fernando disputou os 3 últimos anos. E todos esses jogadores estiveram presentes nessas 3 campanhas. Mas o resultado foi aparecer na última. Sim. Né? O primeiro resultado positivo contra uma equipe grande veio na última. Eu não estou diminuindo eles em nada a campanha. Foi uma grande campanha, o Fernando é um grande treinador. Mas estou falando, levou um tempo o resultado aparecer. Lógico. E quando você muda e perde peças importantes, você demanda tempo para encaixar de novo. Até porque... Agora fala. Pronto, agora a palavra é sua. Não, tá superado. Pode falar. Assunto superado. Superado. Você já quer entrar no outro assunto. Você defende muito... Você quer entrar no outro assunto. Não, eu quero só lembrar, o Maurício trabalhou na Audax. O Maurício tem um trabalho... Aliás, o Maurício levou o Audax do Rio de Janeiro, que era uma empresa só, o Audax Rio e o Audax São Paulo. Ele levou o Audax à primeira divisão, o campeonato da segunda divisão no Rio de Janeiro, o acesso à primeira divisão é muito difícil. E o trabalho do Audax começou justamente com o Maurício no Rio, aqui em São Paulo com o Fernando, que hoje é vice-presidente da Federação Paulista, o Fernando Soleiro, enfim, e o Fernando Diniz deu a sequência a esse trabalho. Mas o Zenon defende muito o Fernando Diniz, em exagero. Eu vou dar o calado como resposta. Melhor. Não, eu vou dar o calado como resposta. A arte de calar é a melhor coisa que existe. É verdade. É. No Morumbi, muita gente para assistir o São Paulo. São Paulo precisava da vitória contra o Mirassol. É bem ao certo que vencia por 2-0, mas no segundo tempo, vacilos do sistema defensivo fizeram com que o Mirassol empatasse essa partida. Vamos ver. Logo no primeiro minuto, o Lucas Prato tocou pela primeira vez na bola. Aos 8 minutos, o centroavante argentino balançou as redes em cabeçada após cruzamento de Bruno. O atacante fez seu primeiro gol pelo novo clube. A noite parecia perfeita quando Rodrigo Caio ampliou, mas aí o tricolor bobeou. Viu o Mirassol descontar com Rafael Lucas e depois levou o empate quase no fim do segundo tempo com Xuxa. Resultado, empate em 2-2. Apesar do tropeço, o São Paulo continua na liderança do Grupo B com 7 pontos. E o Mirassol mantém a ponta do Grupo D, agora com 10. O tricolor volta a jogar em casa na terça-feira, quando recebe o São Bento às meia-noite. O time do interior visita o São Bernardo na quarta. Esse São Paulo oscilando bastante, ainda coisa normal de ter perdido vários jogadores, ter trazido outros também, mudança de treinador, mudança de filosofia, esquema de jogo. Quer dizer, essa é normal oscilar desse jeito, né, Arthur? Sabe agora quem vai marcar o Maicon no próximo jogo, né? Quem que o Rogério vai escalar para marcar o Maicon? Será que ele vai perder a sua capacidade de ser o grande homem dentro das 4 linhas? O Maicon é um zagueiro
bruto, lento, e o São Paulo... MMA pra ele? É, MMA pra ele. É. E ele gastou uma fortuna. O São Paulo gastou uma fortuna 4 milhões. num jogador desse. Coisa impressionante. Por falar isso no jogo, sábado à noite, eu tive com um jogador bruto também, que mandou um abraço pra você. Falou que assiste o nosso programa na chácara dele em Araraquara, que é o Vica. Grande Vica. Que jogou na Ferroviária, Bruto Curitiba. também. Bruto. Você não diz chucro? Era bruto, usava espora. Usava espora. É compadre do meu amigo Chicão, centroavante aqui da Ponte, E do muitos Botafogo. títulos com o Fluminense. Com certeza, com certeza. Mandou um abraço Grande abraço pra lá você. pro pessoal de Araraquara, o Verdade. Chupeta, enfim, o Mauro Pastor, que mora lá ainda. O Mauro Pastor que mora lá, o Mauro Pastor que foi um dos maiores zagueiros. Dama! Campeão do Internacional. Bruto do Dama, o Bruto do Dama mora lá também. A gente estava discutindo, inclusive, isso com o Vica. O número de zagueiros que Araraquara revelou, começando no final da década de 60. Brutos. Começando no final da década de 60 com o Galhardo, que jogou no Fluminense e no Corinthians. E o Mauro Pastor, você sabe, para se manter em forma, como ele se locomove por Araraquara? Sim. De bicicleta. Ah, que beleza. E o Vica falou que era assim desde o tempo de que ele era jogador. Que beleza. E nós tivemos agora, né, na Ferroviária, como você falou, nós vamos falar ainda dessa Daqui a pouquinho. dessa surpresa agradável, né? É verdade. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz com a estreia do nosso Paulo César na Ferroviária. E no banco, 2 jogadores que jogaram juntos na Ferroviária. O Dorival Júnior foi volante da Ferroviária. Sim. E o Paulo César, que hoje é PC Oliveira, mas o Zenon conheceu como Paulo César, Sim. jogou no Guarani e também era volante da Ferroviária. Muito bom. E o Wilson Carrasco tá por onde? Tá por Araraquara. Tá por Araraquara também. Vira e mexe, ele é treinador de alguns times. Falamos de Douglas Onça, Douglas Onça. de Bozó, Sidney. Sidney, Bozó, Marcão, centroavante. que não tá bem de saúde, Zenon. Não tá bem? Não tá bem de saúde. Mas- Voltou para Araraquara e não Olha tá bem de que o saúde. time de Araraquara era bom, hein, rapaz? É verdade. Revelou grandes jogadores pro futebol brasileiro, viu? Com certeza. Vamos falar de Palmeiras, o Palmeiras que acabou goleando o Linense. Vamos ver como foi? No jogo disputado em Araraquara, no interior paulista, Dudu deu um belo passe para William marcar o primeiro. Numa outra bonita jogada de ataque, o Palmeiras aumentou a vantagem com Rafael Veiga. Depois de Dudu cobrar falta, a bola sobrou para Michel Bastos, meio desajeitado, marcar o terceiro. E Barrios tabelou com Dudu e fechou o placar. Goleada do Palmeiras por 4-0. Ô Maurício, o que você imagina para você no seu futebol, respondendo aquela pergunta que eu te fiz antes do intervalo? O que você imagina para o futebol na sua ideia? Olha, eu gosto que as minhas equipes tenham controle do jogo, que elas assumam a iniciativa de jogar, sejam capazes de fazer um jogo elaborado, trabalhar, usar as laterais do campo, sejam capazes de jogar por dentro, sejam agressivos na hora de marcar, né? Consigam pressionar a saída do adversário. Eu gosto que a gente tenha a bola a maior parte do tempo possível, né? É evidente Nem que sempre é possível isso. nem né? sempre é possível, né? Em alguns momentos a gente pode sim recuar e controlar o jogo sem a bola Sem também, dúvida, ocupando claro. os espaços, dando iniciativa para o adversário. Mas no geral é isso. Vendo o Guarani jogar nesses jogos, eu sei que você já viu alguns jogos, você já imagina um jeito de jogar para esse time do Guarani? É lógico que o treinador, ele monta o esquema tático devido às peças que tem. Então você sabendo as características de cada jogador, você coloca. Não adianta você querer impor um jeito de jogar seu, sendo que você não tem as peças com características ideais. Você já tem na sua cabeça o jeito que o Guarani deve jogar? Tem uma ideia sim, e eu estou confrontando essa ideia no trabalho do dia a dia com os jogadores, né? Hoje foi o primeiro dia de trabalho. E aí, a partir do momento que eu vou conhecendo eles melhor, as características, quem pode atuar onde, quem pode fazer que tipo de função, isso vai me ajudando a fortalecer essa ideia, eu entender se devo ir numa direção, se devo caminhar um pouquinho mais para outra, mas já tenho uma ideia e uma maneira bem elaborada na minha cabeça. Você é adepto a colocar jogadores que não são da posição em outras posições, até pelo fato de repente, você consegue inovar algum jogador numa posição? Você gosta de fazer isso? Ou você é adepto àquele esquema de lateral direito é lateral direito, meia é meia, e você não muda de jeito nenhum? Ou você é mais flexível com relação a isso? Eu tenho a seguinte opinião, o jogador dentro de campo ele exerce uma função. Tá. Então o que me preocupa não é a posição, é a função.
Certo. Se um jogador que vem atuando numa outra posição é capaz de exercer aquela função, não vejo problema nenhum, pelo contrário. Então, quando eu olho para a minha equipe, eu vejo qual é o tipo de função que eu quero que ele exerça ali. Então, se eu entendo que um zagueiro, que eu preciso de alguém na posição de zagueiro com mais saída, não tem nenhum problema em ter um volante que tenha a melhor saída. Hoje o futebol moderno requer jogadores versáteis, né? Que saibam fazer muitas funções ao mesmo tempo. Você já detectou alguns jogadores com características assim no Guarani? Tem. O Auremir pode fazer lateral direito, faz volante, primeiro ou segundo, né? O Denis pode atuar numa linha de meio, pode atuar como lateral, de repente pode até atuar numa linha de frente, entre outros que eu ainda estou conhecendo. Mas estou vendo, acho que tem jogadores com essa capacidade e o que vai nos dizer realmente é o dia a dia, esse conhecimento e essa harmonia que a gente vai criar durante o trabalho. Você gosta de jogador mais enfiado como um centroavante fixo ou você gosta de jogador que se articula bastante pelo ataque, jogadores versáteis no ataque, ou você gosta daquele centroavante 9-9 mesmo? Olha, isso vai de acordo com a característica do adversário? Eu gosto bastante de jogador que tenha boa mobilidade, que acho que isso dificulta a marcação. Sim. Mas eu entendo que os dois perfis são necessários, né? Se você tem um centroavante que é um pouquinho mais estático, mas que cumpre bem o papel, que é uma referência, que dá peso à sua equipe nos cruzamentos, você tem que usar, sem dúvida nenhuma. Perfeito. O Santos que acabou perdendo, olha que para Ferroviária em casa, 1-0. Depois, os torcedores foram na porta do vestiário e protestaram. Põe na tela. Zenon, que coisa, hein? Tô falando, futebol é resultado, meu camarada. Não adianta ter vencido aí anteriormente. Tem enfiado 6 no coitado Linense? Não adianta nada disso não. Não adianta torcedor cobra resultado sim. Seja de quem for, Dorival Júnior, que até semana passada estava sendo aí endeusado e tudo mais, aí ó, já estão pegando no pé. Assim como pegaram no pé do Eduardo Batista, lá no Palmeiras outro dia. Vida de treinador, Maurício, é resultado. O treinador é refém de resultado. E a tabela do Santos é ruim. Próximo jogo é fora contra o Ituano. Depois pega o Corinthians em casa. Depois pega o Botafogo. Não? É o Corinthians? Não, é o Botafogo. É o Botafogo. Depois é o Corinthians. Depois é o Corinthians. Depois é o Corinthians lá no... Mas pega o Botafogo em casa, mas antes... Pega o Ituano. O jogo é amanhã. O jogo é amanhã, 21h30. Jogo difícil, hein? Com certeza. Jogo difícil. Não vai ser fácil, não. O Santos tá... Não é fácil administrar um grande clube como esse que chega para ser um dos campeões, né? Chega para ter essa oportunidade. Você sabe que o Filipão falou muita bobagem, né? Mas tem uma frase que ele falou que... Depois ele até pediu desculpa, mas eu gostei do que ele falou. Não quer ter pressão? Presta concurso para Banco do Brasil. Não fala assim. Não fala assim. Treinador tem pressão. O pessoal que trabalha no Banco do Brasil vai ficar bravo com você. Treinador tem pressão. Maurício, você vai ver o que é imprensa chata. A imprensa de Campinas é a imprensa mais chata do Brasil. Menos a Rede Família. Aqui também. Também. Perde 2 jogos para você ver. Não. Só o Zenon, corporativo, que vai defender você. Você tá ferrado se você perder 2 jogos. Ele e a filha dele, eles são os piores manifestantes que ficam ali. Everaldo Poi, Nando Lopes, incentivando todos para jogar Guerra. Futebol é resultado, mas é evidente que o torcedor do Santos, ele quer resultado. E a pressão para o treinador do Santos é diferente para o treinador do Comercial de Ribeirão Preto. E por isso que o Dorival ganha R$500 mil por mês. Então, você tem que fazer toda essa avaliação. Ô Maurício, você trabalhou em 2 clubes que você não teve essa pressão, né? Lá no Audax do Rio, até porque a torcida é muito pequena e uma torcida família, e aqui também, no Red Bull também, uma torcida mais família, né? Então você não chegou a ter essa pressão. Vai ser o primeiro contato seu realmente com um time em que, dependendo dos resultados, pode haver aquela pressão, aquele incômodo lá atrás, é o corneteiro, não sei o quê. É o primeiro time que você vai trabalhar com esse tipo de pressão?
É o primeiro contato, mas a maneira como eu encaro isso, assim, eu entendo que a maior pressão tem que vir dentro de mim, pelo resultado, pelo trabalho. Então eu sei que é difícil quando as coisas acontecem dessa maneira e vem essa pressão externa, mas ela não pode ser maior do que a minha vontade de fazer as coisas do jeito certo. Acho que quem tem que ter a maior pressão... A pressão tem que ser sua, né? Exatamente, o Maurício. Para fazer um bom trabalho, para poder ajudar o Guarani a conquistar o objetivo dele, para que ele retorne no lugar onde ele nunca deveria ter saído. E tem um fato positivo. Geralmente, quando você vai contratar um treinador, a diretoria se reúne, um dirigente tem um nome, outro dirigente tem um nome. O nome do Maurício Barbieri foi consenso, foi unânime. Né? Foi unânime. A diretoria do Guarani já tinha estudado a possibilidade do Maurício. O Maurício não abriu negociação enquanto o Guarani tinha um outro treinador, mas a escolha do Maurício Barbieri foi unânime. Ele chega ao Guarani com todo o apoio da diretoria executiva do Guarani. Isso é muito importante, até porque é difícil. O próprio Ney da Mata não era unanimidade quando foi escolhido pelo Guarani. O que ele tinha de menos era unanimidade. Nenhuma. O Maurício diferente. O Maurício Barbieri, como um nome unânime dentro da direção do Guarani. Ô Maurício, sucesso a você. Eu não tenho dúvidas que pela sua competência, por aquilo que nós já vimos, o seu trabalho, principalmente aqui no Red Bull, que era muito mais próximo da gente. A gente sabe daquilo que você exerce dentro das 4 linhas, do seu pensamento. Você agora me deu respostas aqui fantásticas, que me fez aí tecer um perfil de você assim muito legal. E eu gosto de fazer isso mesmo. Quando o treinador vem aqui, eu gosto de fazer algumas perguntas que me dão o perfil do treinador. E aí a gente sabe com quem a gente está trabalhando. Então, parabéns por aquilo que você deixou de impressão, não só para mim, como telespectador que está em casa. E sucesso nessa empreitada no Guarani. Vamos torcer bastante por você. Obrigado, eu agradeço o convite, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês e pode ter certeza que trabalho e dedicação não vão faltar para que a gente consiga atingir esse objetivo aí. Com certeza. Zé, abraço, irmão. Valeu, Guina Paiva, desejando muito sucesso aí ao Maurício, que realmente ele tenha um ótimo trabalho e que consiga levar o Guarani no lugar que merece, que ele consiga esse acesso para a primeira divisão. Sei que não é fácil, o trabalho é árduo, mas conte com a gente aqui para apoiar vocês. Quero aqui mandar um grande abraço e parabenizar pela passagem de aniversário o Renato Pé Murcho, que amanhã completa mais um ano de idade. Renato. E estaremos comemorando amanhã, Renatão. Não mandou convite para mim, né? Abraço, Renatão. Tá. Deixa eu ser comigo. Nós estaremos assistindo o programa isso. amanhã. Vou cornetar você amanhã, Renato. Não mandou o convite para nós. Faz 60 anos o Renato amanhã. Eu creio, eu não quis falar a idade porque eu acredito que seja 60. O Renato é 57, o Renato eu acredito que seja 60 anos. Grande abraço. Tchau, Zé. Um abração, abraço. Arthur. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Obrigado a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia nesse camarote na segunda-feira. Lembrando que amanhã eu estarei de volta à noite, às 7 horas, com Rede Família Esporte, segunda edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.